Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT desde 2010, então em abril vão fazer 8 anos que eu sou praticante certificada de EFT e desde então venho ajudando muita gente ao redor do mundo a ter outros resultados de vida, atingir seus objetivos, a ter resultados aprimorados. Então, dentro dessa perspectiva, essa semana toda eu trabalhei lives sobre intuição. Semana passada, sexta-feira, foi a primeira live sobre intuição. Eu fiz uma compilação de 13 itens que interferem no acesso à intuição. Então eu recomendo, vão nas lives anteriores, meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's, e lá você vai encontrar todas as minhas lives anteriores, outros vídeos por assuntos, outros objetivos transformadores que você busca. E hoje eu tô aqui para falar de traumas e interferência dos traumas na intuição. Claro que traumas relacionados com a intuição. Então, é importante, eu vou falar de 3 tipos de traumas, tá? De 3 tipos de medos que surgem a partir desses traumas. E fique bem ligado que no final, como sempre eu faço, é EFT específico para o objetivo do dia. O bacana é que a EFT, cada vez que a gente faz, a gente recebe benefícios, sendo ou não o nosso objetivo do dia, mas a prática de EFT sempre dá resultados positivos. Então, se costuma dizer que a pessoa que mais se beneficia com EFT é o terapeuta de EFT, porque é ele que pratica mais. Qual é a diferença dele para as outras pessoas? Porque ele tem mais experiência, ele tem curso, ele tem certificação, e a certificação ela é diferente de outras certificações em outras técnicas. Na EFT, para a gente receber uma certificação que tenha validade mesmo, a gente não faz só um curso, a gente pratica na gente um número mínimo de horas e a gente traz resultados de clientes, e só aí é que a gente recebe a certificação depois do curso teórico. Então, é uma outra visão, e é a visão que eu concordo, que o terapeuta precisa da visão dele sobre a técnica que ele ajuda outras pessoas, que ele emprega ajudando outras pessoas. Então, antes de eu falar desses 3 tipos de traumas distintos, vou dar uma rica noite pro pessoal que tá aí na live. Vera, rica noite para você. Nauraci, Davi, Enilda, Rosilene, Cleusa, Axis. Uma rica noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui, falar desse assunto tão importante, e muitas pessoas têm essa sensação assim que intuição é coisa só de mulher. Não, é para todo mundo, ser sentido é para todo mundo, intuição é para todo mundo, o insight é para todo mundo. Então, como acessar isso melhor? A EFT propicia a gente remover os bloqueios e aí abre espaço para a gente também com a EFT botar um propósito nesse espaço criado, nesse novo ponto de atração. E a intuição é mais uma das tantas ferramentas que todo mundo nasce com, só que muitas vezes não sabe usar, porque tem uma série de circunstâncias. Algumas já falei nas lives anteriores, deixa eu ver, hoje é a 4ª live que eu tô falando sobre isso, né? Mas o que eu posso dizer é que a importância da gente testar isso. Por isso que muitas vezes nas minhas lives eu trago testes. Vamos ver se estou me amarrando em tal circunstância. Vamos ver se estou me bloqueando em tal nível para tal área, né? O importante é testar e a partir daí tomar medidas, fazer alguma técnica que te traga resultados diferentes. Então a importância da gente primeiro ter a percepção de si para depois ver o que vai fazer para mudar os resultados. Então eu vou falar especificamente de 3 traumas. Esses 3 traumas acompanham muitas pessoas, inclusive já acompanharam a mim durante muito tempo, e eu achava que isso era normal, eu ter essa visão de mim deturpada, essa visão de mim bloqueante,
essa percepção das minhas capacidades, uma percepção distorcida, tá? E com a prática da EFT isso foi limpando, foi ampliando, foi diversificando, foi trazendo novas perspectivas, novos rumos, tá? Para minha vida. E depois na questão do meu dia a dia, como eu lido com as pessoas, como eu consigo compartilhar, porque se a gente vem com dons, eles servem pra gente em primeiro lugar, e depois pra gente interagir com as outras pessoas que não trabalham aquele dom naquele nível, ok? Por exemplo, porque tô sem carro hoje, preciso pegar um táxi, então eu vou usar em troca do serviço, eu vou pagar por aquele serviço, mas eu vou ter o benefício de usar aquele serviço, mesmo não estando de carro no momento, eu vou poder me deslocar rapidamente, com segurança, com destreza, com uma pessoa que conhece a cidade, com uma pessoa que é de confiança. Então tudo isso junto me traz o benefício, o dom daquela pessoa de ser um motorista certificado para dirigir também profissionalmente, faz com que eu possa cumprir todas as minhas tarefas, mesmo que eu esteja sem um carro, na mesma velocidade. Então, a questão que as pessoas têm os dons, elas têm os dons para si, e ela também tem os dons para espalhar pelo mundo, e claro, tudo começa com o mais próximo, né? Começa consigo, e depois, como a gente já vai ficando mais treinado, a gente vai ficando com maior destreza, né? A gente consegue compartilhar com outros, e por que não receber por isso, porque cada um faz um jeito. Poderia se dizer, não, mas tem algumas profissões que a gente... Aí já seria um mito, né? Questão de cobrar ou não, mas não é o tema de hoje, ok? Mas se a questão é cobrar não é espiritual, a intuição não é espiritual e ela é um dom, como é a tendência da pessoa de ser um bom médico, a tendência da pessoa de ser um bom dentista. Mas fez curso, todo mundo faz curso para se aperfeiçoar. O dom não significa que ele está completamente explorado. Vão precisar de técnicas para que isso fique melhor, fique mais explícito, né? E muitas vezes o trauma na área específica ou na área relacionada bloqueia o acesso a essa ideia diferente que a gente está precisando ter, ou para nós ou para quem nos rodeia, seja para o uso doméstico ou seja para o uso profissional. Então, se todo mundo acessasse a sua intuição, ia ser muito bacana, as pessoas teriam mais chances de acertar nos seus objetivos, menor sofrimento, elas seriam mais úteis para si e para a humanidade. Elas teriam, muitas vezes a gente tem aquela palavra, né, para o outro e aquilo não estava passando na nossa cabeça, mas aterrissa. Eu já tive muitas vezes essa sensação que aterrissou aquela ideia, caiu de paraquedas a ideia, e aí quando você fala para as pessoas alvo, elas, esse exemplo eu entendo, e você não sabia que era aquilo que a pessoa estava precisando para entender, mas foi a ideia que lhe veio como explicar. Então, tudo isso faz parte de um ciclo, de um acesso. Uns chamam de inconsciente coletivo, outros chamam dos registros akáshicos, o outro chama do acesso ao mentor, acesso ao anjo de guarda, intercessão dos benfeitores, intercessão dos amparadores. Não importa, é uma informação que a pessoa não estava tendo, ela começa a ter acesso, e beneficia a si e beneficia a outros, e acaba beneficiando a outros, Então, essas pequenas coisas fazem toda a diferença. Claro que aí depois que uma pessoa acessou aquela informação, outros podem seguir aplicando, porque a informação está aí, ela é abundante mesmo, E isso faz com que as pessoas deem saltos de qualidade, não precisa reinventar a roda. Não precisa toda vez começar do zero. A intuição ela é feita para a gente não precisar toda vez começar do zero,
praticamente do nada nas coisas que a gente quer empreender, desenvolver. Então, eu vou falar do primeira fonte de trauma, tá? Que é a questão quando a pessoa tem uma intuição e ela faz escolhas erradas mesmo assim. Ou então, ela teve uma intuição e interpretou mal. Tá? E aí depois, claro, pela culpa, tá? Por não querer passar por um engano de novo, tá? Ela não quer ouvir a voz do coração, ela não quer, ela acha assim, o coração é fraco, né? Tem que ser racional, mas a intuição não tá na mente, ok? A intuição é visceral, ela nem tá no coração, ela tá no baixo ventre, ok? A mesma central da criatividade, a mesma central da sensualidade, da sexualidade, ok? E aí quando a pessoa se pega, puxa vida, eu entendi assim a minha intuição, então é melhor eu não entender mais da intuição, não pensar mais na intuição, eu parar de ter intuição, porque isso está me levando para caminhos errados, está fazendo eu perder tempo, está fazendo eu errar, sem perceber que quando a gente está interagindo com outras pessoas, tem a contribuição do outro também, tem o retorno do outro, tem a aceitação do outro, a rejeição do outro àquela informação que chega. E tem mais um aspecto. Se a pessoa ainda está naquela necessidade de ser aceita, né, e por algum motivo ela errou na interpretação sobre a ideia que chegou até ela, o que vai acontecer? Não quero ser rejeitado de novo. Então é melhor não ter a intuição, não seguir a intuição. Né? Tem esses dois aspectos. Eu posso me estrepar de novo, ser mal visto, e aí eu não vou ser aceito, eu vou estar dando bola fora, ok? E não quero isso na minha vida, essa vergonha, esse vexame, essa desilusão. Eu não quero na minha vida. Então, isso é bem característico de um trauma, de um evento. Então, é bacana pegar a técnica da carta desabafo quando você, né, acreditou numa intuição, interpretou ela de uma maneira e deu errado. Não foi exatamente aquilo que foi intuído. Ou então foi desconfortável o resultado para todas as partes envolvidas. Pô, eu me envolvi com aquela pessoa, seja financeiramente, emocionalmente, e deu porcaria. Que intuição é essa? Que eu não tá do meu lado ou que eu não entendi que era cilada. Então, na verdade, quando a gente entra nessa condição, né, de não acreditar na intuição por eventos traumáticos, o que vai acontecer é que a pessoa vai bloquear qualquer nova intuição. Eu prefiro ficar sem acessar a intuição a passar por essas experiências de novo, de insegurança, de desacerto, de exposição, né, de ser exposto vexaminosamente. Eu não quero mais isso. Então a pessoa mesmo cria esse bloqueio, ela fecha, né? Ela se isola, ou então ela recebe uma intuição e ela não segue essa intuição, fazendo com que ela depois se arrependa. Pô, se eu tivesse seguido aquela intuição. Então ela fica naquele ciclo, né, de se culpar por não ter seguido a intuição. Ela se culpa de novo e ela vai de novo. Vem a ideia, vem a inspiração e ela não segue. E aí o que acontece? A pessoa fica sempre se culpando e se punindo, se culpando e se punindo, nesse ciclo sem fim do eu deveria ter seguido. Então começa a seguir. Eu lembro, tem aquele filme Tá Dando Onda, é um desenho animado que o surfista é um pinguim, o Maverick, e ele briga com o ídolo dele por uma besteira.
E ele se arrepende, né? E ele fica se culpando, aí ele vai embora sozinho, depois de brigar com o ídolo dele, que era surfista também, estava ensinando ele a surfar melhor. E aí ele se encontra com uma amiga dele, que ele fez no campeonato de surf, e ele começa a conversar com ela. Ei, eu falei com o fulano de uma maneira tão horrível, eu fiz isso, né? Foi muito triste, foi muito desagradável para todas as partes, como eu pude fazer isso? E aí ela simplesmente diz para ele o seguinte: ok, foi horrível, então não faça mais. Ah? Como querendo dizer, ok, errei, fiz mal, usei mal, não entendi ou interpretei errado, ou não ouvi. Então é só mudar a atitude, é só começar a fazer diferente do que fez e que não deu certo. Aceitar isso, né? Que é possível fazer diferente, só ficar se culpando, só ficar chovendo no molhado, né? Atualmente se chama isso só ficar no mimimi, mimimi, O que eu posso então fazer para ter outros resultados? Não faça mais isso, Magoou, vai lá, pede desculpa, chateou o outro, vai lá e se redime, Claro que aí depende do outro se vai acertar ou não. Não usou a intuição, começa a usar. Começa a dar valor para esse presente que a vida tá te dando, porque tu sintonizou também com isso, ok? Tua anteninha lá intuitiva captou. E é para usar, é porque é necessário ser usado. Acreditar mais em si é importante. Se os outros não acreditam, se os outros não apostam em você, o que eu vou falar agora do próximo trauma, né? Que é a questão de se sentir uma aberração. Eu destoo do resto da tribo de origem, eu destoo da família. Se eu me sinto assim, tinha uma música que a Rita Lee cantava, né? Eu sou a ovelha negra da família. Então, durante muito tempo eu me senti assim, a ovelha negra, mas me senti feliz no sentido que eu estava plantando para os resultados serem diferentes para mim. Eu estava cultivando resultados diferentes por causa disso, por causa do meu empenho, por causa da questão que mesmo eu destoando do grupo que me deu, que começou tudo na minha vida, que me botou no mundo, eu estava indo avante e gostando da experiência, né? Se vocês forem ver os grandes mitos, né? Eles tiveram que se desapegar da necessidade de ficarem agarrados aos padrões familiares. Por exemplo, Buda teve que deixar tudo para trás para ele encontrar o caminho do meio. E aí sim começar a desenvolver essa questão de apreciar as coisas com ponderação, de perceber que a dor estava na resistência, a dor estava em acreditar que essa era a única vida, a única existência, a única aprendizagem, né? Que o tempo era só isso, que a vida era só um nascer, crescer, multiplicar, e envelhecer e morrer. Então, Buda precisou romper com os preceitos. Ele era filho de um rei, ou seja, qual é a simbologia disso? Ele tinha tudo na vida. Por que ele ia olhar para a dor, para o sofrimento? Por que isso pegou ele de cheio? Se ele era uma pessoa suprida em todos os aspectos, ele não tinha nenhuma carência. Para vocês terem uma ideia, Buda deixou, né, o Siddhartha Gautama, que é o nome dele, enquanto ele ainda era príncipe, né? Ele deixou mulher com filho recém-nascido para trás. E aí hoje a filosofia de Buda é curtida no mundo inteiro, né? Nunca ninguém ficou pensando assim, ai, coitadinho da mamãe, do nenê, do papai que ficou lá, sem ter um descendente para tomar conta do reino. Ele foi de encontro à intuição dele, ele tinha que descobrir uma coisa, era mais
mais forte que ele. Ele precisava descobrir por que existia o sofrimento, né? E qual poderia ser o fim desse sofrimento, né? Então, quando ele foi para os processos meditativos, que na época era o que mais se usava, hoje ainda se usa bastante a meditação, mas na época era o que mais se usava, tinha muitas escolas filosóficas que trabalhavam a meditação, né? E aí ele se dá conta que o caminho do meio era o que da coisa. E ele foi a ovelha negra na família, porque se dependesse da família, ele ficava lá com a mulher, ele ficava com o filho, ele ia ser o novo rei depois do pai. Okay? E tudo para ele ia ficar fora de propósito. Okay? Ele foi escondido a vida inteira da dor e do sofrimento, mas como aquilo fazia parte da existência dele, estava no caminho dele, era parte dos dons dele trabalhar isso, aconteceu na vida dele. Ele acabou mais cedo ou mais tarde encontrando a dor e o sofrimento no vilarejo junto ao castelo. Ele tinha um castelo de inverno e um castelo de verão. Né? O cara tão rico materialmente que não tinha necessidade nenhuma de olhar para essas questões que vão além da matéria. Né? Totalmente oposto à família. E ele foi mesmo assim. Okay? E claro, a história dele é bem bonita, bem comprida, tem um monte de detalhes, um monte de informações, né? Mas se tu for pensar, essa coisa de se sentir diferente do grupo é um processo natural. Nenhum grupo é permanente. Tá? E aí tem um exercício bem bacana, eu já fiz várias lives pra gente fazer, pra gente detectar quando a gente tem essa sensação, que vai ser de mim se eu não fizer parte desse grupo que me deu origem? O que vai ser da minha gratidão? E é justamente o contrário, eu vou mostrar tanto a minha gratidão, seguindo, evoluindo, me transformando, que no fundo é só isso que importa. Tá? E aí isso passa a ser o foco da nossa existência. Tá? E é uma maneira de demonstrar gratidão. Quando eu sigo avante, apesar de... me trouxeram até ali, bem ou mal, me trouxeram até ali, agora eu vou. Né? Eu alço voo, eu abro as asas e vou. Tá? Na questão toda de pertencer à família, né? Pertencer a uma tribo de origem, tá? Na Índia é bem bacana, assim, os clãs moram todos juntos, ok? E tem aquele temor, o que vai, né? O que os outros vão pensar se eu agir diferente, tá? Eu tenho essas informações direto do clã, da família do meu marido, né? Que é uma coisa assim que me deixou bem chocada. Como assim eu não posso ser diferente? Eu não posso seguir porque os outros estão de olho em mim? Ou sou eu que estou me castrando? Na verdade é sempre a gente que está se castrando. Porque quando a gente faz uma atitude, a gente tem uma atitude, seja na intuição, seja no comportamento, seja na ação, isso não é assim. Ninguém está de olho em cima de você com uma lente de aumento. Cada um tem a sua vida para tocar, ninguém está olhando para você dentro da sua própria casa, dentro da sua própria casa mental, da sua casa existencial. E quando a gente não está nessa questão de querer demonstrar que faz parte de uma tribo, que essa tribo é mais forte do que a minha necessidade, a minha vontade de interagir com o mundo, a minha necessidade de espalhar meus dons pelo mundo, ok? Quem realmente lhe quer bem vai querer lhe ver feliz, porque quem está espalhando seus dons pelo mundo está feliz porque está cumprindo seu propósito de vida, ok? Então, essa coisa assim do que os outros vão pensar, na verdade é o que eu já penso a meu respeito, que eu não aceito diferente. Sendo que só existe o diferente. Por mais que alguém diga assim, eu tenho a intuição, eu também tenho intuição, mas são intuições,
são acessos a informações diferentes, com frequências diferentes. É como se cada pessoa tivesse uma antena de TV diferente, fosse um equipamento de captação de imagem, som e áudio, né? De informação diferentes, ok? Então vai ser único mesmo, ok? Vai ter suas peculiaridades e aí você vai, se realmente as pessoas lhe querem bem, elas vão querer lhe ver crescendo, tá? E permitir ser diferente é normal, ok? É normal, é habitual, é mais do que comum, ok? E aí vocês poderiam dizer assim, então por que todo mundo fica junto? Porque muitas vezes as pessoas têm medo de ser diferente, o que vai ser delas, o que elas vão fazer com essa diferença, no que elas vão se tornar com essa diferença. Eu já tive muitos clientes que eles chegavam a dizer nos atendimentos de EFT, eu tenho medo que a minha família não me reconheça, ou que eu me torne fria com a minha família se eu entrar num outro patamar de acesso à informação, que eu me torne distante, que eu me torne menos amorosa, tá? E tudo isso são mitos, ok? São visões do mundo deturpadas do que a gente realmente tem a capacidade de... Porque se tu tem acesso a mais informação, você vai ter mais coisas para trabalhar com, tá? Na hora do sufoco ali, você pode servir melhor a si e a quem lhe rodeia. Então isso faz toda a diferença na sua própria existência. E eu digo, como ninguém é igual a ninguém, como os dedos das mãos, ninguém é igual a ninguém, mas todos têm a sua função, ok? Então, pode ter aquele que é ótimo na intuição, aquele que é ótimo em antever as questões, tem a visão do todo, tem aquele que é excelente em raciocínio lógico, tem aquele que é excelente na fala, né? Então, daí tu junta os dons mais desenvolvidos de cada um e você tem um resultado incrível, né? Por objetivos, quando você trabalha por um objetivo, né? Que é espalhar esses dons. Primeiro, inspirar a si mesmo nas transformações. Depois, com a prática em si, inspirar a transformação no outro, a experimentar um novo, a se permitir ser diferente porque ele já é. Então não tem essa coisa assim, eu vou me tornar diferente se eu começar a acessar a intuição. Não, você já é diferente porque você vem com ferramentas que são só suas, que você vai acessar num determinado nível, mesmo que seja intuição, todo mundo tem direito, cada um vai acessar de uma maneira. É que nem acessar o canal X, o canal Y, o canal Z, tá tudo aí. Mas cada equipamento está sintonizado com uma informação diferente. Então, na hora de somar, 1 mais 1 vai ser sempre mais que 2, ok? Então, na hora de trabalhar pelo todo, a coisa se multiplica muito rápido, ok? Então, eu hoje só vou conseguir falar desses 2 traumas. Eu vou ter que voltar segunda-feira mais um pouco nesse tema, tá? Porque eu queria falar também sobre a questão que envolve o trauma de ser explorado, que é super importante, e eu ainda tenho outros tantos itens, a questão dos conflitos, né? Ainda dá para fazer mais uma live com muita informação. Então agora eu quero convidar vocês a fazer uma prática de EFT comigo, tá? Especificamente para essa questão do eu me sinto diferente, ok? Sendo intuitivo e os outros não acessando a intuição, eu sou uma aberração. E para isso, primeiro eu vou usar uma técnica de detecção e depois a gente vai fazer sequência de EFT para poder ter outros resultados, ok? Então, respira fundo, solta. E antes de fazer a sequência, eu vou dar uma rica noite pessoal que chegou depois aí. Simone, rica noite, Sônia, Ana Rita, Alessandra, Gorete, Nauraci, Eli, Meli, Ana Rita,
Sônia, Beatriz, aqui tem outra Beatriz também, Rosimara, Luísa, deixa eu ver quem mais aqui. Ai, coisa boa, um monte de gente postando mensagem. Lu, Margarida, Simone, Cleusa, Maria. Sejam todos bem-vindos. E agora a gente vai fazer a sequência de RT para encerrar a live de hoje. E aí já deixo um excelente, rico fim de semana para todos. Segunda-feira, 8h30, aqui no canal do YouTube. E os replays, aqui no canal do Facebook, né, no meu Facebook. E os replays no canal do YouTube, ok? Então, respira fundo. Solta. Ponto de karatê. Eu quero fazer um exercício antes da gente fazer RT. Quero que você feche os olhos e se imagine na frente dos seus parentes. Você chegando, seus parentes todos reunidos como se fosse uma festa. E você chega e diz assim: minha nossa, agora eu sei usar minha intuição, que é uma beleza. Tô me dando super bem, tô acertando todas na intuição. Qual é a reação dessas pessoas? Todo mundo reagiu te apoiando ou teve cara de paisagem, alguma cara de paisagem no meio disso tudo? Uma cara de descrédito, uma cara de ceticismo? E como é que você se sentiu com essa reação dessas pessoas? Respira fundo e solta. Ponto de karatê. Mesmo que eu cheguei nessa festa e falei que eu estava bom na intuição, eu era para ter ficado quieto. Não era para ter dito nada disso. A sensação que tem alguns que me criticam com o olhar. Eu escolho me apreciar nessa cena mesmo assim. Mesmo que tem essa sensação que eu não era para ter dito nada. Esse pessoal não acredita em mim. É ruim eu ter me exposto dessa maneira. Talvez fosse melhor não ter falado nada. Eu escolho me apreciar mesmo assim, com a sensação que eu vou destoar se eu usar minha intuição. Mesmo que eu tenha essa sensação nessa cena, que parece que eu não faço parte daquele grupo, porque eles não acreditam em mim. Eu escolho honrar. Como talvez eu sufoque os meus dons para me sentir fazendo parte de um grupo. Topo da cabeça. Essa sensação que eu não era para ter dito nada. Não era para ter falado. Não era para ter me exposto. Por que me expus assim? Por que fui falar dos meus dons? Era para ter ficado quieta. Não levantar a lebre. Era para ter ficado sem me expor. As pessoas não acreditam em mim. Me veem como diferente. É ruim se sentir diferente assim? É desconfortável se sentir diferente assim? É péssimo se sentir diferente assim. As pessoas me criticam com o olhar. Parece que até fingem que eu não estou ali.
E isso me dá uma sensação de não pertencimento. Parece que não faço parte desse grupo e isso é assustador. Esse ceticismo que eu provoquei com esse comentário, essa crítica que eu provoquei com essa fala, não era para ter dito nada, era para ter ficado na minha, ter ficado quieta. Mesmo que eu estivesse acessando a intuição, não falar nada. Essa boca enorme que eu tenho. Mas eu fico imaginando se seria possível eu me permitir evoluir apesar das diferenças. Eu começo a perceber que todo mundo é diferente. Inclusive eu. As minhas capacidades são únicas. E eu começo a ficar do meu lado com isso. Se todos fossem iguais, nada teria evoluído da época da Idade das Cavernas. O homem ainda estaria na Idade da Pedra Lascada, vivendo os mesmos resultados. Eu escolho perceber que evoluir é normal, que acessar meus dons é natural. E a intuição faz parte desses dons. Eu começo a aceitar que as pessoas podem pensar diferente de mim, que as pessoas podem ter dons que eu também desconheço. Eu escolho acessar a minha intuição apesar dos outros, porque quem me quer bem, quer me ver pleno e evoluindo. Respira fundo e solta. Então, quero desejar uma rica noite a todos, um excelente final de semana. Nos vemos segunda-feira, 8h30 da noite, para mais uma live. Vou falar mais sobre intuição. É um assunto assim que ele tem muita informação. Quero falar mais sobre traumas. Quero falar mais. Eu estou olhando para o material que eu tenho escrito, né, com resumo dos itens, alguns que eu já trouxe para as lives e outros que eu ainda não trouxe a respeito da intuição. Então eu quero falar mais a respeito dessa história de se sentir explorado e também da questão de como os conflitos interferem na captação da intuição. Então, quero desejar uma rica noite a todos, grato pela atenção. Tá? Nos vemos segunda-feira, 8h30. Um rico final de semana. Tchau!